Iniciando a execução dos títulos de extrajudicial, as execuções em espécie, né? Ou, como diz o código, as espécies de execução, vamos então iniciar a nossa aula de hoje tratando da entrega de coisa certa. O sistema legal está disciplinado nos artigos 806 a 810 do CPC e o objeto para a entrega de coisa certa é sempre fundamentada em título executivo extrajudicial, que geralmente é um contrato. Né? É óbvio que essa obrigação é sempre certa, líquida e exigível, e o contrato a que nós nos referenciamos é aquele contrato cujo aperfeiçoamento jurídico ocorre pelo consenso das partes, ou seja, onde uma delas se obriga a entregar para outra determinada coisa com todas as suas características devidamente indicadas e apontadas no documento, para que no momento da sua exigibilidade ela possa ser exigida ou possa ser realmente individuada e entregue pelo devedor ao credor ou vice-versa, cobrada pelo credor junto ao devedor. O detalhe do contrato, que é direito material, é importante na sua formação, porque as regras do contrato elas têm que estar muito bem definidas para que esse documento ele possa ser objeto de execução, ou seja, que ele reúna a força executória exigida por lei para o processo de execução. A petição inicial dessa espécie de execução, além dos requisitos comuns do artigo 319, ela exige que o exequente faça na descrição dos fatos uma perfeita individuação da coisa a lhe ser entregue, né? Tais como a espécie e sua característica. Quando se fala espécie, é a espécie do bem, da coisa a ser entregue, e as características para que ela, em especial do bem imóvel, né, que é muito mais complexo, para que ela possa ser diferenciada dos demais congêneres. Mas, de qualquer forma, imóvel ou imóvel requer uma descrição perfeita. Essa descrição ela tem que, não basta que seja feita na petição inicial, ela tem que estar de acordo com aquilo que encontra-se no título. E vamos aqui exemplificar. Se eu estou comprando um carro, marca do carro, o ano do carro, cor, modelo, se é automático, mecânico, o tipo de banco, se é de couro ou não, tecido, aro e por aí. Se é um imóvel, um apartamento, se é 0 quilômetro, de que forma a construtora deveria lhe ser entregue. O direito material, lá em direito civil, você já deve ter estudado isso, mas é para relembrar. Aqui, como é o meio, é o mecanismo processual de se exigir aquilo que foi pactuado, é importante que a inicial traga com detalhes essa descrição. O procedimento disse que a execução ela tem o seu início efetivo com a citação. Tá? É no momento da citação que se afirma que a execução ali começou. Porque
efetivamente o executado naquele momento ele é realmente constituído e mora e recebe a ordem para entrega do bem no constante do título no prazo de 15 dias. Essa regrinha encontra-se extraída lá no artigo 806, caput do CPC. Então, num processo, por exemplo, de conhecimento, a citação é notícia que se dá a alguém para que compareça querendo a juízo se defender de um processo contra ele que contra ele está sendo movido. Aqui na execução é diferente. A citação é para o cumprimento da obrigação. Ele já contém uma ordem para o cumprimento da obrigação. Porque a defesa na execução, a contestação na execução, nós sabemos, já cansei de falar isso em sala de aula, ela não existe. É uma heresia jurídica essa palavrinha dentro da execução. O que cabe como meio de defesa, vamos ver mais adiante, são os embargos e algum outro mecanismo de impugnação que nós vamos já nos referenciar a ele. Assim, então, o despacho inicial, além da ordem para entrega, ele poderá fixar multa. E a multa que vier a ser fixada pelo magistrado, que é uma prerrogativa constante lá no artigo 806, ela pode ser alterada, pode ser reduzida ou pode ser aumentada. Se ela se demonstrar, no primeiro caso de ser reduzida, foi excessiva e sofreu aumento porque ela foi insuficiente. Quer dizer, olha, peça multa aí, ele vai continuar descumprindo a obrigação sem maiores problemas. Essa multa é irrisória para ele. Quando se fala ele devedor. Mas nós temos aqui, eu preciso abordar dois aspectos importantes com relação a esse dispositivo legal. Ele fala que o juiz poderá e não deverá. Então conclui-se que não existe uma obrigatoriedade na fixação dessa multa, mas sim uma facultatividade, ou seja, é uma regrinha que fica a critério do magistrado. Por outro lado, também dá a entender que o juiz ex officio ele poderá fazer a aplicação dessa multa. Dentro do meu modesto conhecimento jurídico, eu entendo que não. Esse requerimento ele tem que constar na petição inicial. Às vezes, o próprio credor ele não quer a aplicação da multa, ele só quer receber, e porque até tem uma relação de amizade com outra parte, e essa relação de amizade acaba influenciando no não cumprimento da obrigação. Ele quer que a obrigação seja cumprida, mas não quer criar maiores embaraços para o devedor. Então ele não requer. Noutros casos, o credor não apenas requer a multa, como indica o valor, sugere o percentual que ele quer que seja aplicado. E temos ainda uma outra hipótese: a multa já está definida no contrato. Então o juiz apenas, dentro do requerimento do credor, que é o exequente, vai lá e aplica aquela multa. O que ele pode? Bom, a multa ali é irrisória, como nós já tivemos a oportunidade de falar, ele simplesmente aumenta, ou verifica ali que a multa é excessiva, reduz. Esses são os dois quadros com relação a essa situação. O mandado de citação, além da ordem para cumprimento da obrigação, que é a entrega da coisa no prazo de 15 dias, ele deverá conter também ordem de emissão na posse.
no caso de entrega de bem imóvel, e de busca e apreensão se o objeto da execução foi a entrega de bem imóvel. Parágrafo 2º do artigo 806. Traduzindo, como é que funciona isso? Geralmente, na execução, o mandado ele é emitido em duas vias. A primeira via, o senhor oficial de justiça devolve em cartório. Com a segunda via, ele fica monitorando o cumprimento da obrigação. Ou seja, se no prazo de 15 dias o devedor venha não cumprir a ordem inserida no mandado, ele retorna ao local. Se o bem for imóvel, ele emite o exequente na posse do bem, ou se for móvel, ele sai na busca e apreensão, que é a remoção do bem depois de apreendido e entrega para o exequente. É óbvio que todo esse quadro, esse monitoramento, ele requer um cuidado especial do próprio exequente no acompanhamento e cobrança, né? Junto ao senhor oficial de justiça, para que promova as diligências que foram já determinadas por ocasião do despacho inicial do juiz. Citado, se o executado cumprir a obrigação no prazo inserido no mandado, ou seja, dentro dos 15 dias, essa entrega, conforme norma estabelecida no artigo 807 do CPC, será precedida de lavratura de um termo que vai atestar apenas o cumprimento da obrigação, que é, então, com relação àquele fato, com relação à entrega, o devedor ele fica desobrigado. Mas por que ele vai atestar apenas não o cumprimento da obrigação e não vai ensejar a extinção do processo? Porque o devedor ainda fica sujeito ao pagamento das custas processuais, honorários advocatícios e de outras cominações eventualmente comprovadas dentro do processo. Então, a execução, o prosseguimento da execução para a cobrança de custas, honorários, frutos, ressarcimento de prejuízos, danos ou qualquer outra coisa, desde que comprovadas, porque qualquer prejuízo, a existência de frutos, ela depende de prova efetiva, mas a execução ela continua, se tivermos esse quadro e essa situação, até que o devedor realmente o faça. Lembrando que se ele, no momento da entrega, pagar as custas e honorários, e se não tiver frutos e nem outros prejuízos a serem ressarcidos, obviamente o processo vai ser extinto em face do cumprimento da obrigação. A alienação da coisa litigiosa, o que significa isso? Se o bem objeto da execução tiver sido alienado, vendido, né, após ele se tornar litigioso, e em que momento ele se torna litigioso? A partir do momento em que o devedor foi citado para que realizasse a entrega do bem. Se esse ato, a partir daquele momento, se o bem, a partir daquele momento, melhor dizendo, for alienado, esse ato certamente vai caracterizar ou vai configurar fraude de execução. Aquela regrinha lá no inciso
1 do artigo 792 do CPC, que já tivemos oportunidade de analisar. Esse ato, praticado pelo executado, também conforme já estudando, ele será ineficaz perante ou para com o exequente. É óbvio que o terceiro não é executado, né? Mas ainda assim, mesmo que a alienação tenha sido irregular, ele vai ter contra si expedido um mandado de emissão na posse, se for imóvel, de busca e apreensão, se for móvel, e ele precisa exercitar o seu direito. Afinal de contas, ele é o terceiro adquirente e o pode ter sido de boa fé. Mas qualquer defesa, e a única defesa que ele tem plausível e possível para esse caso, é através de embargos de terceiro, que ele somente vai ter condições de exercitar se realizar em juízo o depósito da coisa. O artigo 809 ele prevê as perdas e danos possíveis dentro desse tipo de execução. Isso o que significa? A coisa, se ela não for entregue, porque desapareceu, pereceu, se deteriorou, seja lá qual a razão, o valor pago por ela é um direito que o exequente tem em ser restituído. Agora, o descumprimento por si só, ele pode gerar outros prejuízos, além do desembolso que o exequente teve com a aquisição do bem. Então, obviamente que se isso ficar constatado, esse valor ele será cobrado e apurado todo esse valor, aí a execução ela passa a ter a cara da execução por quantia certa, o jeito, a forma da quantia certa, que será objeto de estudo nas próximas aulas. Vale ainda ressaltar, gente, que o valor da coisa, que é o valor do bem, objeto da execução, ele não constar do contrato é muito difícil, mas não é impossível. E ainda se for impossível a sua avaliação face ao seu perecimento, né? A coisa ela pode desaparecer, pode perecer e não ter como se ter contato com ela para uma avaliação. Nesses casos, caberá ao credor apresentar uma estimativa de valor do bem e esse valor pode ficar sujeito a um arbitramento judicial. Parágrafo 1º do artigo 809. Referidos valores, de qualquer forma, serão apurados em liquidação de acordo e conforme previsão contida no parágrafo 2º do mesmo dispositivo legal. Vocês também já estudaram no direito material quais são as benfeitorias indenizáveis, né? E as benfeitorias indenizáveis, elas também podem ser cobradas aqui no processo de execução e no decorrer no processo de execução para entrega de coisa certa. O professor de Direito Civil já deve ter lhes orientado da melhor maneira possível e não me cabe aqui então entrar nessa seara. Mas só para que possam entender um pouco melhor. Quando essas benfeitorias realizadas na coisa tiverem sido feitas pelo executado ou por terceiros, de cujo poder lhes houver sido tirada, né,
em razão daquela questãozinha da alienação que nós vimos anteriormente, elas deverão sofrer uma liquidação prévia obrigatória e, constatado a existência de um saldo em favor do executado ou do terceiro, o exequente tem a obrigação de efetuar o depósito desse montante no momento em que estiver requerendo a entrega da coisa. Essa regrinha ela está ali no artigo 810, caput o parágrafo 1º. Contudo, se a liquidação indicar um saldo a favor do exequente, o mesmo poderá fazer a cobrança desse saldo, cobrança desse valor, nos próprios autos da execução. Também lá o parágrafo 2º do artigo 810 prevê essa regrinha e essa condição. Como já havíamos dito anteriormente, o meio de defesa do executado para na execução para a entrega de coisa certa são os embargos à execução, que estão previstos lá no artigo 914 a 920, no que couber. Por que se diz no que couber? Existe no 916 o pedido de moratória do devedor. Então aqui, por exemplo, para a entrega de coisa não caberia. Ele só caberia se a execução para entrega de coisa vier a se transformar numa execução por quantia certa. Aí muda a cara, muda o pedido, e essa é a única regrinha lá que não seria aplicável aqui nessa situação. O prazo para a interposição dos embargos, são outra ação, aqui é ação, não é processo, é ação, lá é um contra-ataque, digamos assim, do devedor contra o credor para discussão quanto à legitimidade do título do crédito. O prazo para essa interposição é 15 dias, a contar do primeiro dia útil após a citação, e os embargos serão objeto de análise em aula específica, mas só para adiantar, e eu sei que essa pergunta virá certamente, os embargos não têm efeito suspensivo, mas exceto se a coisa vier a ser depositada, então há uma possibilidade, e eles, para sua interposição, é necessário o depósito da coisa objeto da execução. Então, o juízo não precisa estar garantido, exceto se o devedor, preocupado com uma eventual constrição patrimonial e quiser lhe atribuir o efeito suspensivo, vier a realizar o depósito do bem ou o seu equivalente em dinheiro ou qualquer uma outra forma de garantia prevista em lei. O efeito suspensivo não é impossível também ser concedido, desde que o magistrado verifique que os fundamentos dos embargos têm uma relevância forte e podem realmente impactar em sucesso. Mas, em regra, os embargos não têm efeito suspensivo. Na seção 2, nós temos então desse mesmo título, da coisa incerta, artigos 811 a 813, são 3 artigos apenas, e só para
adiantar, como generalidade, né? A execução da coisa incerta é possível, mas o início dela é diferenciado, porque para que a execução possa cumprir aqueles requisitos essenciais, que seja obrigação certa, líquida e exigível, eu tenho obrigatoriamente que realizar a escolha do bem. Aquilo que é incerto tem que se tornar incerto, e só se tornando certo é que a execução vai seguir adiante. Então, o despacho inicial do magistrado é justamente para atender essa obrigação, que é aquela que encontra-se inserida no título objeto da execução, que estabelece que o despacho, que a escolha seja realizada. Então, a citação inicial é para a escolha do bem objeto da execução. Essa regrinha da escolha, ela também está inserida lá no do direito material, né? Então diz, o Código Civil estabelece que, sendo o contrato omisso, a escolha cabe ao devedor. Normalmente a escolha ela cabe ao credor. Então, se a escolha couber ao credor e estiver isso inserido, ajustado no pacto, pelo menos nos contratos em que eu elaborei, é assim que eu condicionei, digamos assim, como advogado, condicionei a escolha pelo credor, ou por um expert de comum acordo, nomeado por eles pela escolha, mas se a escolha for feita pelo credor, esse na petição inicial ele já diz aquilo que ele quer. Ah, eu quero café, foi escolha, café assim, 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 e já faz raia laranja, e já faz a nominata na petição inicial que ele quer. E aí o devedor é citado para concordar ou impugnar a escolha realizada também no prazo de 15 dias. A escolha cabe ao devedor, então o devedor será citado para realizar a escolha, ele realiza a escolha, submete a escolha à apreciação do credor e este também tem o prazo de 15 dias para impugná-la. Então, a impugnação contra a escolha de uma parte para com a outra será sempre de 15 dias. Se houver um conflito, impugnação com relação à escolha, e o magistrado tiver que colocar o dedo e decidir, ele geralmente vai se valer de prova pericial. É uma regra, inclusive, que o artigo 812 prevê e estabelece. Então, o magistrado vem, decide, nomeia um perito, cada uma das partes pode escolher o seu assistente técnico e, ao final, ele vai decidir com relação à escolha. Realizada a escolha, né, feita a escolha, seja ela por consenso ou não, um apresentou, o outro concordou e vida que segue, a execução de coisa incerta, ela se transforma em certa, artigo 813, né? E aí o procedimento, o caminho da execução segue as mesmas regrinhas para a execução de coisa certa, que são aquelas previstas no artigo 806 a 810 do Código de Processo Civil.